agradecer imensamente a algumas pessoas que não estão aqui, mas que vão sentir no coração. Silvio Barcelos, nosso diretor de movimento. Josias, que é o nosso técnico lá no Brasil e que fez, junto com a gente, a concepção da luz do espetáculo. Tentei fazer juiz a ele, mas eu sei que é impossível. José Júnior, que nos ajudou sempre bolando figurinos diversos para as várias etapas que tivemos dessa criação do espetáculo. Anderson Rodrigues, que é o nosso produtor aqui em Portugal. Alexei Weichenberg, que é também brasileiro, também residente em Portugal, no Porto, e que foi uma das pessoas que nos ajudou a fazer toda essa mágica acontecer, foi o motivo de estarmos aqui. Quero agradecer imensamente ao Nuno. Cadê Nuno? Cadê? Cláudia e Luiz, que tem nos dado todo o apoio, não enxergo, mas que espero que ouçam lá fora. Cláudia e Luiz! Agradecer toda a equipe do Festival Periferias, também um agradecimento ao governo do Distrito Federal no Brasil. Essa circulação que estamos fazendo, ela foi viabilizada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, pelo edital da Conexão Cultura DF. Quero pedir que vocês nos sigam no Instagram, @ocoletivolevante, lá tem um link também no nosso Instagram com todas essas informações sobre a nossa circulação. Nós daqui seguimos para Lisboa, onde a gente se apresenta na Fábrica do Braço de Prata, nos dias 9, 16, 23 e 30 de março. Também teremos a apresentação no Porto, no espaço 5B Gastronomia e Arte, nos dias 25 e 26 de março, 1º e 2 de abril. Estaremos no Festival do Grêmio em Póvoa de Santa Iria, dia 24 de março, e Barcelona, fechando a nossa circulação nos dias 14 e 16 de abril. Gostaríamos também de abrir esse espaço para falar um pouquinho, para quem quiser, está convidado para a gente bater um papo rápido aqui sobre o processo, o espetáculo, a circulação. Muitíssimo obrigada, que plateia maravilhosa, a gente está muito feliz mesmo, assim, eu não posso nem começar a falar demais, não vou chorar, então assim, obrigada e desconfiem dos chefes e dos heróis. Olha, agradecer a vossa presença, não foi fácil, vir de tão longe para este continente não é fácil. Ainda bem, estes encontros às vezes não são feitos por acaso. Dizer que o Periferias é este espaço também de conversa entre o público e os artistas e, portanto, quem quiser estar, está. Quem não quiser, não é obrigado a estar e, portanto, pode sair, até porque já é tarde, já são 7h30, mas passou-se aqui um tempo maravilhoso, vocês foram ótimos. E vieram-nos trazer aquilo que nós gostávamos de ouvir e ouvimos. Sejam vocês próprios. Isso é muito bom, é muito bom. Muito obrigado. E a perguntar, só para nós alargarmos depois a conversa, vocês vêm de onde exatamente? Serão o que é? Como é que se juntaram como grupo? Digam lá essa aventura. Eu escrevi esse texto em 2019. Olha, sentem-se. Podem se sentar, quer dizer, se calhar não. Sejamos grávida, senta. As conversas têm essência. Deixa eu ajudar a pegar. Bom, eu escrevi esse texto em 2019. Um amigo me pediu para escrever esse texto. Não era um texto que eu ia montar, era apenas um texto que eu ia escrever como dramaturgo. E desde 2019 esse texto nunca foi tocado, eu nunca ouvi atores lendo esse texto. E quando foi pós-pandemia, eu morava na cidade de São Paulo, no Brasil, depois eu voltei para Brasília, que é a minha cidade natal. E aí falei com a Rebeca que eu queria fazer a leitura dramática do texto que eu queria ouvir, eu nunca tinha ouvido. E aí ela falou para eu fazer o personagem do James. E eu estava um tempo longe dos palcos, então para mim era uma delícia, era um presente poder ler um texto meu assim como ator. E a partir dessa leitura dramática, quando a gente fez a leitura dramática, a gente teve uma recepção muito positiva dessa leitura e a gente falou, não existe outro caminho a não ser montar o espetáculo.
E aí montamos o espetáculo e estreamos em junho. Em junho de 2022. E desde 2022, junho do ano passado. E desde então nós estamos em cartaz basicamente todos os meses. O Luca entrou logo depois, era outro ator no lugar do Elliot, e aí o Luca veio depois para somar com a nossa equipe. E a partir do espetáculo nós fundamos o Coletivo Levante, que é esse nosso coletivo de artistas. De Brasília. De Brasília. E foi fácil ensinar aqui estes rapazes? Como? Ensinar, Dirigir. dirigir. Foi um processo de várias etapas, porque primeiro a gente só queria fazer uma leitura dramática, então foi uma coisa despretensiosa. E aí a gente já tinha, o Rafa já trabalhava num teatro em Brasília, que é a Casa dos Quatro, que também faz parte da produção do nosso coletivo, e já fazíamos uma série de leituras dramáticas de textos, principalmente de autores brasilienses, ou locais ou regionais. Então a gente já vinha num ritmo de todo mês fazermos leitura dramática, e seria só mais uma. Depois o Rafa, quando acabou, falou: vamos montar, não tem por que não montar o espetáculo. E aí começamos com um processo que a cada temporada que nós fazíamos, a gente ia incrementando alguma coisa. E como apresentamos em vários cenários, assim, vários teatros diferentes em Brasília, a convite de alguns espaços, de alguns festivais, a cada temporada nós tínhamos desafios novos com o cenário, o tamanho do teatro, enfim, e às vezes comigo mesma que inventava de fazer coisas novas com eles. Então foi desafiador. É a minha primeira direção solo. Eu já fiz outros trabalhos de direção, mas sempre assim, co-direção ou assistente de direção em Brasília. Então, assim, apesar de ser atriz há mais de 10 anos, nunca tinha pegado uma direção sozinha para conduzir. Mas eu acho que foi tudo assim muito mais tranquilo do que parece, porque nós já nos conhecíamos, já éramos amigos, a não ser o Luca, que eu conheci quando convidamos ele para fazer parte do espetáculo, mas já conhecia o Vini há muitos anos, já conhecia o Rafa, já trabalhava com ele, fui professora deles, então já tínhamos uma convivência muito bacana. E não, enfim, tudo que eu propus os meninos acreditaram, então acabou dando certo. E porquê este tema? Quando me pediram para É escrever... fascinante. Fascinante. Mas porquê? Quando me pediram para escrever esse espetáculo, me pediram um texto que fosse um pouco inspirado no que aconteceu com Alan Turing, porque basicamente Alan Turing foi um dos grandes heróis, né? Por conta dele que iniciou-se o fim da Segunda Guerra Mundial, e como grande prêmio Alan Turing foi castrado quimicamente, depois descobriram que ele era homossexual. E aí uns amigos que viram um filme, que ouviram a história do Alan Turing, me pediram para escrever algo que fosse relacionado a isso, a pessoas que perdessem sua credibilidade em algum sentido por suas orientações sexuais. E aí, a partir disso, me veio na cabeça de escrever sobre essa época que eu já gostava bastante, aí eu estudei cada vez mais sobre essas revoluções de 68 do mundo inteiro. E aí, quando eu vi o texto, ele foi criando vida, assim. Mas tudo começou com essa provocação dos meus amigos de escrever um texto para que eles atuassem. E aí surgiu o texto. E calhou-te a ti. Há uma coisa que a gente também pensou muito, assim, o Brasil, imagino que cada país tem seu contexto, né? E tem países que ainda têm muito mais a caminhar do que o Brasil, mas no Brasil a gente vive momentos políticos também em que esse tema é muito necessário. Sim. Ano passado ainda estava num contexto mais difícil ainda, e que o Brasil ainda é, infelizmente, um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Apesar de que ser LGBT no Brasil não é crime, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido, mas ainda é um dos países que mais assassina pessoas LGBT. Então a gente também considera que é um tema importantíssimo e que a arte ela é um meio de conversar com as pessoas
em que elas vêm aqui desavisadas e que de repente a gente está aqui entretendo e está criando uma empatia com essas personagens e aí talvez alguém se incomode, né? Eu até falo para os meninos, desde a primeira leitura, eu falo, se uma pessoa sair do teatro pensando, poxa, aquele meu sobrinho, né, podia dar mais um apoio para ele, ou talvez, enfim, talvez a própria pessoa pensar assim, nossa, o que eu posso fazer a mais? Enfim, quantas vezes eu tive um preconceito com um casal homossexual na rua, e por aí vai. Se uma pessoa sai do teatro incomodada e pensando o que eu podia fazer diferente, a gente ganhou. Para mim foi um desafio nesse aspecto, porque eu não sou LGBT. Eu sou mulher, cis, hétero. Estou aqui para... O Theo não me deixa mentir. E para mim foi um desafio, porque eu não queria que eu não tendo esse lugar de fala, eu também não queria deixar de dar o respeito e a importância que o assunto tem, a perspectiva de quem é LGBT. Então, para mim, isso foi um desafio. Desde o começo eu tive um cuidado muito grande de dialogar com os meninos e falar, olha, eu preciso passar a perspectiva de quem é e de quem sofre com isso, porque, enfim, eu sei os meus problemas como mulher, eu sei os preconceitos que nós mulheres sofremos, mas eu não sei como é estar na pele de alguém, entende? Assim, eu sei o que é passear na rua com meu marido e não ter medo disso. Eu sei o que é ter medo de passear na rua sozinha, no Brasil, mas eu não tenho medo de estar com meu companheiro na rua. E quantos amigos eu tenho que já disseram para mim, que pensam muito antes de segurar a mão do companheiro. Né? Isso até me dói, assim. Quantos amigos já disseram que não dão as mãos para os parceiros na rua porque podem sofrer uma agressão e sofrem. Agressão verbal, às vezes agressão física. Então, eu queria muito me senti honrada com o convite do Rafa para dirigir, a confiança dos meninos, e queria, acima de tudo, que a voz deles fosse a mais escutada. Sabe que essa peça fez-me lembrar uma realidade que nós, por exemplo, em Portugal, nós vivemos muito. Está provado que casais lésbicos são mais aceitos que casais de homens, não é? E isso a mim surpreende-me bastante. Porquê? Porquê que os homens não são aceitos tão igual como são os casais lésbicas? Qual é a diferença? E eu ainda hoje não consigo perceber porque é que a sociedade pensa assim. Isso acontece em tudo. Faz muita confusão. É consequência mesmo que já se vive. O que é que acontece? A mulher é mais tolerada nas revistas, o nu feminino é completamente vulgar. Sim, mas é tão estranho, eu acho que ainda falta tanto para fazer. Pois, eu tenho pena que assim seja. É até uma discussão que a gente teve uma vez, quando nós gravamos um mini documentário sobre nosso processo, quando a gente estava se preparando para vir para a Europa. E aí uma coisa que também eu me indago isso, né? Porque, e eu penso que aí entra um pouco da violência que é patriarcal. Porque, assim, a mulher com outra mulher, ela pode não deixar de ser feminina. Tanto é que as agressões normalmente são com mulheres lésbicas que adotam ou uma vestimenta ou um corte de cabelo, uma coisa mais masculinizada. Já as mulheres que continuam, enfim, usando roupas sensuais, etc., tudo são mais aceitas, para mim, na minha opinião, entra no lugar do fetiche, porque se consome muita pornografia lésbica, isso é verdade. E também porque quando o homem ele é homoafetivo, a gente entra também no lugar de que a sociedade nossa patriarcal ela rejeita muito aquilo que é feminino, que é afeminado, que é mariquinha, né? Tudo assim, não chora, parece uma menininha. Então tudo aquilo que é menininha é mais rechaçado pela sociedade. Então um questionamento que eu me faço e eu acho que tem a ver com isso. Porque tudo aquilo que é mais afeminado, e a gente sabe muito bem, tudo aquilo que é mais feminino é mais rechaçado. E acho que essa luta contra o preconceito, contra os LGBTs, ela é uma luta contra o patriarcado, sim. Porque a gente não nasce odiando ninguém, a gente nasce
Se você tem uma criança e ela cresce num meio que ela convive com casais heteroafetivos ou homoafetivos, para ela dá igual. Se você convida uma criança para um casamento gay, ela quer saber se vai ter bolo. Ela não quer saber, não quer saber de nada. A gente é ensinado. Então, e é importante a gente se perguntar isso, por que é tão ruim, o feminino é tão ruim. Por isso né? é que eu acho que também é bom a peça ser com homens. Se calhar o impacto, depois, como o seu nome? Rebeca. Como a Rebeca disse, se alguém sair para fora e isso mudar a mentalidade, neste caso vai ser mais impactante. Porque se fosse, se calhar, com um casal de lésbicas, se calhar as pessoas já não se equacionavam tanto. Sim. Agora, como foi com um casal de homens, eu acho que ainda é mais impactante na sociedade. No próprio meio gay também há um grande preconceito, por exemplo. Nós fizemos, antes de vir para cá, uma apresentação em São Paulo e também tivemos esse bate-papo. E uma pessoa do público, que é homoafetiva, ela me questionou, como autor, se eu não estaria fazendo um desserviço em estar representando um personagem a essa altura do campeonato, em pleno século XXI, que ainda vive dentro do armário. E aí me pareceu, eu fiquei muito surpreso de ter ouvido isso, assim, e eu até rebati no sentido de que, para ele, talvez, de viver numa bolha, num ambiente onde ele não precisou passar por dificuldades de assumir quem ele é. Então, assim, e eu vejo muitas pessoas também nesse lugar do ambiente gay forçando as outras pessoas que estão se descobrindo a saírem, né, do armário. Então, o próprio meio é muito influenciado com um meio geral, assim. Então, eu acho que o tema, além de ser um tema para a sociedade em geral, também é um tema para as próprias pessoas que convivem com a situação, porque eu até costumo dizer, se em pleno século XXI eu tenho que escrever e defender sobre o meu ato de amar, sobre a minha orientação, alguma coisa está muito errada. Então a história é cíclica. No Brasil, a gente teve, nos últimos 4 anos, um governo que disse coisas... coisas pavorosas. E assim, e eu falo para vocês, talvez vocês não saibam da metade das coisas que realmente, de fato, aconteciam ali. Eram coisas absurdas, que você via completamente um lugar que estavam se normalizando aquele tipo de pensamento. Que eram coisas que aconteceram na Segunda Guerra, que eram coisas que o próprio Hitler pregava para os alemães naquela época. Então, assim, a história é cíclica, e se a gente não tomar cuidado, de repente a gente tem uma guerra novamente acontecendo. Então, é muito nesse lugar também de trazer uma peça que foi datada e de falar, cuidado, pode acontecer novamente. Exato. Na Europa agora está a aumentar a presença da direita, dos partidos de direita no poder, que foi o que aconteceu na altura da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E agora está acontecendo o processo inverso. Só fazerem as neiras. As pessoas são influenciadas por esses pensamentos. Sim. Acho que sim. E eu, infelizmente, não lembro quem disse essa frase, mas, assim, a conquista de direitos, ela é uma coisa diária, ela é uma luta diária, porque basta a gente dormir um pouquinho no ponto, a gente pode ter um direito a menos, surrupiado. Como já no Brasil, a gente, nos últimos anos, teve que ver pessoas propondo que acabassem com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, pessoas que, enfim, propuseram retrocessos sobre as conquistas de direitos, pessoas que estão querendo normalizar a desigualdade entre homens e mulheres. Então, basta a gente deixar a vigilância de lado, que há pessoas que não se conformam, né? E essa fala era jovem ele, né? Essa fala dele, eu acho que é importante a gente se deparar com isso, para a gente não achar que é algo que já é ganho, já é de graça. Porque um amigo meu que foi assistir o espetáculo lá no Rio de Janeiro, ele falou que chorou quando escutou a fala do Eliot, que diz assim, se você pode escrever sobre amores e revoluções, é porque lá atrás alguém brincou de fazer guerra. Exato. Então que a gente também, o espetáculo também seja uma forma da gente lembrar que, por mais que hoje nós tenhamos nossos direitos, que algumas pessoas querem chamar de privilégios, mas que é o mínimo que a gente conquistou, não saiu de graça, então teve muita gente. Se hoje não faz a menor diferença que estejamos aqui, nós mulheres de calça ou de saia, não é mais um assunto para a gente discutir, ninguém reparou, você viu como ela está de calça, você viu como ela veio de saia, ninguém repara, não é um assunto. Se isso não é mais um assunto, foi graças a centenas, milhares de mulheres e quantas outras milhares estão voltando,
sendo obrigadas, forçadas a voltar atrás por regimes autoritários, por regimes que querem voltar para o passado. Então, se a gente dorme no ponto, há pessoas que não se conformam. E aí, mas há muitos Bolsonaros no mundo. Muitos, exato. E ele foi eleito no Brasil. E ele ainda mexe. E ele ainda Neste mexe. momento em Portugal estas discussões também estão ao rubro. É um pouco, não é? E há uma coisa que eu diariamente discuto estes assuntos com muitas pessoas e as pessoas dizem que exagero, que estamos todos a exagerar sobre os mais pormenores, como a escrita, por exemplo, a forma como agora estamos a escrever, não é? E as pessoas dizem que nós estamos a exagerar só porque a discussão está na mesa, não é? E a verdade é essa, é que se tu dormes no ponto, como vocês dizem, volta tudo atrás. E eu nunca pensei, eu nasci em 1968, portanto, o ano para mim é importante, ainda ter que estar a discutir isto de uma forma tão acesa, eu não pensei que isso me fosse acontecer. Sim. Às vezes deixa-me triste, falta muito. E pelo menos a arte ela é uma forma mais leve. E ainda queria, antes, só para isto, queria dar os meus parabéns aos atores que são maravilhosos. Eu agradeço, está-se a fazer tarde. Fica aqui então diga. Vocês estão de parabéns, nós somos de Brasília. Nossos conterrâneos. Esse não estava que era um brasileiro. Gostaria de saber como foi escolhido a trilha musical. Olha, a gente escolheu, obrigada. A gente fez uma longa pesquisa, né? A gente pegou uma licencinha poética, tem uma música que a gente sabe que não é dos anos 60, mas poderia ser. Então virou assim, uma piadinha interna nossa, a gente tomou essa licença, porque a música, a gente teve vários exercícios legais com ela, a gente, deixa ela aí. As pessoas sabem que não é, mas tudo bem, ignora. Mas fizemos muita pesquisa e teve muita troca. Teve bastante troca na trilha, várias vezes, enfim, a gente mexeu muito no espetáculo todo. Mas no final, a gente não conseguia mais fazer a peça sem ouvir essas músicas, né? A gente, inclusive lá no nosso Instagram, no Coletivo Levante, a gente tem a playlist, que muita gente nos pede, quando acaba a peça, eu quero a playlist, eu quero a lista para ouvir no Spotify, para ouvir no celular. Então a gente criou a playlist que está lá no nosso Instagram. Se você clica no link lá no início da página, um dos links que tem lá é a lista de músicas. Eu disse uma coisa, foi dar os parabéns aos atores que são maravilhosos, mas estava-me a esquecer de uma coisa, que eu estava no teu lugar, no outro dia ainda eu estava a sentar nesse lugar. Parabéns também à senadora, como nós dizemos à diretora, porque depois tu fazes certeza de parabéns. Obrigada. Eu tenho uma diretora com quem eu trabalho que ela brinca comigo, ela fala assim, olha, o diretor é a posição mais ingata, porque se a gente faz um ótimo trabalho, os atores são ótimos. Se a gente faz um péssimo trabalho, a diretora é péssima. Eu disse no outro dia aos meus atores, 3 homens com quem trabalhei, olha, eu assumo a responsabilidade. Se vocês forem mal, a culpa é minha, mas se vocês forem bem, a culpa também é minha. É isso. Exatamente. Muito obrigada. Bom, então, a gente Eu não percebi no início, não sei se foi falta de atenção. Para ter escrito este texto, e parece ter sido o primeiro que levaste a cena, em que foi-te proposto até representá-lo, eu pergunto, quantos textos terás tu em gaveta? Tenho razão ou foi assim uma coisa do espaço e ultrapassou-te? Eu tenho finalizado 5 textos teatrais. Um dos textos, na verdade, o meu primeiro texto, ele foi publicado em livro, inclusive esse espetáculo e o outro texto. Inclusive, esse outro texto, eu ganhei um prêmio em São Paulo de melhor... Porque eu fiquei muito feliz. Cada um é para o que nasce e fico muito feliz, porque faz jus àquilo que o texto, no fim, nos acrescenta, que é sermos nós. Dê por onde der. E aí, a tua personagem demonstra-se hiper tensa e abafada pelo ego e pelos medos do que te vão dizer de fora e anulando-se o que tem cá dentro, e tu não vives assim. Portanto, és excelente ator, porque és mentiroso
e menos e nós acreditamos. Porque fazes o contrário, és tu e pronto, e ainda bem que ainda só agora é que começaste. Poxa, que bom ouvir Boa. isso. Obrigado. A última questão. Oi? Vai. Sim. Uma questão, eu queria perguntar o porquê das lágrimas. Das lágrimas? Agora. Das vossas, as duas. Ah, as minhas? E dela também. Contentamento. É uma emoção. Eu queria ouvir essa palavra. Eu estou Quando começou a pandemia, eu morava em São Paulo e eu trabalhava numa agência de marketing. E quando eu fui demitido por conta da pandemia, eu falei, eu vou para a Europa. Eu vou ir para a Europa. E faz mais de 2 anos que eu estou tentando vir. E a gente decidiu, de fato, com esse grupo, com esse espetáculo, vir em julho, talvez. E menos de 6 meses depois, assim, menos de 1 ano depois, a gente está aqui. Primeiro que para mim é um luxo estar aqui como ator, fazendo a minha arte, vir trabalhando e ter sido recepcionado de uma forma tão graciosa por vocês. Um país lindo. Num país que eu estou apaixonado já. E claro que existe um lugar de buscar sempre uma melhoria. De buscar sempre um lugar que possa valorizar mais o que eu faço, porque eu não vivo se eu não for ator, se eu for artista. E infelizmente onde eu estava começando a viver num lugar que eu estava deixando de ser eu porque tinha que pagar contas. Não que aqui eu vi com um sonho de que as coisas vão acontecer, mas estar aqui é nadar contra a maré, de certa forma. Então, se estamos aqui em menos de 1 ano, realizando tudo que a gente está fazendo, isso é como, para mim, é como se eu ganhasse numa loteria, porque está acontecendo, eu estou vivendo isso, é de verdade, e eu estou sendo íntegro, estou aqui vivendo isso. E por isso porque a gente falou, era um rascunho, era uma ideia, e de repente estamos aqui. E eu até falo para eles, para a gente nunca esquecer disso, porque quem diria que a gente de fato conseguiria, e cá estamos. Cada um de nós temos uma história diferente antes de nos encontrarmos. Eu tinha um grande sonho antes de pisar no palco. Eu fui atleta profissional de voleibol por 16, 17 anos. Então, eu joguei campeonatos profissionais, joguei pela seleção brasileira, fui vice-campeão sul-americano, perdendo na Argentina, contra a Argentina. Por quê? A nossa sina, E eu não sou uma pessoa alta para o esporte, então eu tive que lutar muito para conseguir onde eu consegui chegar. Só que chegou um momento que esse sonho foi ceifado. Eu não tinha mais para onde ir com esse sonho, porque estava difícil já, muito doloroso. E aí eu sempre gostei de escrever, de compor, tocar, e eu falei, cara, eu vou me conectar de novo com a música, com a arte. E aí foi quando eu entrei no teatro e falei, vou descobrir o que é. E foi quando eu conheci a Rebeca, nossa diretora, e eu falei, cara, eu quero isso. Então, houve muita entrega. Eu passei muita dificuldade, teve meses que não tinha o que comer, teve meses que foram muito difíceis, e eu tinha um poema que eu gostava muito, que era do William Ernest Reiner, que o Mandela lia. E tinha uma parte que eu adorava, que ele falava, minha cabeça está ensangrentada, mas não curvada. E eu falei, cara, eu vou lutar. Se for para ser mais um aqui, eu prefiro não estar aqui. E eu decidi lutar, buscar, aprender, me desenvolver e encontrar algo que fizesse sentido para mim, e não só porque eu deveria fazer. E aí eu tive a oportunidade de pisar no palco, e 1 ano depois eu tô aqui conversando com vocês. Então ver vocês aqui, tá em outro país, sendo aplaudido. Cara, Tem lágrima, né? Só não choro mais porque eu fiquei com vergonha. Que é permitido. E mais feliz ainda porque meu filho tá vindo esse ano. E a tua história? A minha? Para deixá-lo secar um bocadinho. Ai, gente. Aconteceram muitas coisas desse ano, assim, do início desse ano para agora. E a gente estava conversando, como parece que foram, tipo assim, já uns 10 anos que aconteceram nesses 2 meses. Mas mais precisamente, recentemente, para eu vir para cá, foi muito difícil, porque a gente foi apresentar em São Paulo e a gente foi direto de São Paulo. E aí eu peguei por engano, na pressa de arrumar as coisas, o passaporte vencido. Na hora que eu fui entrar no voo,
meu passaporte, eu tinha o passaporte errado e meu outro estava em Brasília, não tinha mais tempo de eu pegar o voo. E aí a gente foi tentar alterar a passagem, só que aí atendimento telefônico, demora. E aí na hora de mudar a passagem, que era um bilhete flexível, mas aí eu falei, meninos, eles dois, né, que foram comigo, eu falei assim, vamos fazer o check-in de vocês, senão vocês vão perder o voo de vocês. E aí vai ser 3 passagens para mudar. Só que era um bilhete só para os 3. E aí, enquanto eu estava esperando o cara pesquisar os preços da alteração de passagem, eles fizeram um check-in, eu vi eles mexendo na mala, ele voltou a falar comigo e falar assim, olha, parece que alguém fez o check-in, então eu não posso mais mudar a passagem, o bilhete é inalterável, não pode mais mudar. Então eles foram, e aí eu tive que desembolsar o valor do meu salário, praticamente, que eu sou professor universitário no Brasil, mas pedi uma licença. Eu te entendo. E aí só que eu pedi uma licença, então eu não estou recebendo mais. Eu abri mão do meu salário para poder vir. E aí tive que gastar um valor de um salário inteiro de um mês para poder voltar para Brasília, para pegar meu passaporte, para pegar um voo direto para cá. Cheguei numa casa que a gente está super feliz de estar hospedado na casa, mas a casa estava sem água e sem luz. Então, ainda está sem água, a luz voltou pelo menos. Então, assim, a gente vindo pra cá, a garrafa d'água na minha mochila abriu, molhou a mochila toda, meu computador pifou. Ou seja, uma terça-feira normal. Fui botar a meia hoje, minhas costas travadas, eu tenho problema na lombar. Então, assim, até o momento de começar essa apresentação, eu tava com a cabeça com aquele fundinho, assim, de que, cara, vai dar tudo errado. Vai ser bom. E aí, quando terminou, assim, foi que, tipo... Aconteceu, sabe? Então foi uma... Os humilhados serão exaltados. Chegou o momento dos humilhados serem exaltados. Já passou. Passou. Tá passando. Acho que merece uma salva de palmas. E tu tens uma história também, para contar. Eu? Bom, gente, Pode ser feliz, pode ser uma coisa que não tem nada a ver. Cara, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sinto que eu me expresso através da arte. Eu sempre procurei formas de me expressar. Eu comecei com desenho, fazia desenhos muito legais quando eu era criança, vendia. E aí depois eu entrei pra música, comecei a ver uma forma de desabafo. Nunca fui muito bom com palavras assim. E aos 13 eu entrei pro teatro e vi que aquilo era maravilhoso, que, não sei, reverberava em mim de uma forma incrível e eu me sentia genuinamente feliz, assim, me sentia de fato me sentia cada vez assim, me conhecendo mais. E chegou a pandemia e eu fiquei parado, assim, e foi meio difícil. Eu procurei formas ali de buscar essa expressão, porque eu sentia que tinha coisa entalada dentro de mim. E deu o início de 2022 e eu falei, assim, joguei pro cosmos, eu preciso voltar de alguma forma a atuar, não sei, seja qualquer coisinha, assim. E aí parece que foi obra do destino, sabe? Que me acharam através da Casa dos Quatro para fazer uma leitura dramática. E aí era a primeira leitura que eu fui fazer o teste era dessa peça. É uma curiosidade, o outro ator fez um teste junto com o Luca e a gente escolheu outro ator que não deu certo por N motivos, que não vamos contar aqui. Conta! E hoje ele está com a gente, né? Mas estava escrito. Estava escrito. E é isso, eu sou muito grato a todas essas pessoas aqui. E quantos anos tens? Ela quer que tu vá lá para cá. 23. Minha idade. E olha, tá sendo uma loucura pra mim, porque a minha vida ela tava de uma forma que, enfim, tava muito assegurada de certa forma. Eu me formaria agora em psicologia. Meu Deus. Não sei, tava tudo muito encaminhado, sabe? E eu sei das coisas que eu tô sacrificando pra estar aqui. Bem-vindo, bem-vindo.
Mas estás a ser tu, não é? Exato. Não há melhor moeda de troca, todos vós. Exato. E é novo, ainda pode, se não Exato. perder, pode ir para outras sempre também. Ainda pode dar muita cabeçada. Pode sempre voltar para a psicologia. Olha, gente, muito obrigado. Levam aqui 2 recados. Levam só 2 recados. 2 não, 3. Sobre as 2 frases do texto, não é? Dito pelo Eliote e dito pelo James. Que é, não deem a coisa como garantida. É preciso lutar hoje para amanhã continuarmos a ter os nossos direitos. E sejam vocês mesmos. Não é? O Periferias para a semana continua, vamos continuar com vários espetáculos de marionetas, de dança, de música, enfim, está a programação até dia 12, temos e espalhados pelo Conselho de Sintra, pelo município de Sintra, que é uma questão também que o Periferias faz. Obrigado a toda a equipa do Show da Oliva, obrigado a vocês, público maravilhoso. Obrigada.